Queridos irmãos, nós temos visto nos últimos dias como Jesus, no Evangelho de São Lucas, chama os seus discípulos para que participem do seu mandato apostólico. Ou seja, eles são associados ao seu ministério de pregadores. Ora, agora, no Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus os defende da acusação. Porque a pregação traz consigo, como efeito colateral, a acusação. Em outras palavras, há aqueles que não aceitam o Evangelho. Há aqueles com os quais o Evangelho entra em choque. Então, Cristo defende os seus discípulos pela palavra. Diz-nos o texto que num sábado Jesus estava passando através de plantações de trigo, porque este era o estilo de vida dos apóstolos, passando entre as realidades terrestres. Eles não se apegavam a nenhuma realidade deste mundo como se fosse definitiva. Estavam sempre passando, ou seja, caminhando entre as coisas que passam sem se apegarem a elas. E enquanto passavam, seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com a mão. Ora, era um dia de sábado, e mesmo assim, eles estavam compelidos pela força da palavra, que de um lado os atraía pela contemplação e de outro lado os compelia para a pregação. E no meio da atração pelas coisas espirituais e deste impulso apostólico, eles não têm como cuidar da provisão para si mesmos. Não têm o que comer. Esta é a sua pobreza. Este é o seu despojamento. E, portanto, eles passam pegando as espigas de trigo e debulhando-as com as suas mãos, para comerem aquele trigo cru, aquele trigo bruto. Eles não tinham manjares preparados para comer. Eles não tinham sequer nenhum pão cozido ao fogo. Eles não tinham nada. Mas desse nada que eles não tinham, a malícia dos fariseus encontrou uma razão de pecado. Eles lhe disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Eles querem encontrar uma razão de censura. E eles fazem isso. Por quê? Em primeiro lugar, porque eles ignoram o verdadeiro sentido da lei do Velho Testamento. Eles não sabem que a lei não obriga, neste caso, porque ela não obriga em grave necessidade. Ou seja, que algum dos seus seguidores tome por necessidade um alimento ou qualquer outra coisa. Mas eles também implicam com Jesus e os apóstolos por razão de arrogância, de soberba, porque se sentem melhores do que os outros. E sentindo-se melhores do que os outros, os desprezam. Ora, existem muitos modos
de nós nos sentirmos melhores do que os outros. É impressionante como muitas vezes, não apenas aqueles que se julgam justos desprezam os pecadores, mas aqueles que se protegem no seu pecado desprezam aquele que é justo. Se apegam àquela sua posição, à cegueira da sua obstinação, e no fundo, julgam-se melhores, julgam-se mais autênticos, julgam-se mais verdadeiros, julgam-se mais felizes, mais realizados, mais descomplicados do que aqueles homens piedosos e, ao mesmo tempo, tementes a Deus, que passam a sua vida debaixo de quebrantamento. Eles implicam com Jesus também em razão da sua hipocrisia. Como disse Nosso Senhor em outra passagem do Evangelho de São Mateus, no capítulo 23. Vós coais o mosquito e engolis o camelo. Vós trocastes o mandamento de Deus pelas vossas tradições humanas, que herdastes de vossos pais. Ou seja, sempre um fariseu, um homem exterior, um homem que não introjetou a fé e não se recalculou a partir da revelação divina, sempre ele vai encarar o Evangelho como uma afronta, como um tipo de vã liberdade, ou como um tipo de escravidão. Ele sempre vai encaixar o Evangelho dentro de categorias farisaicas. Ele não pode admitir que a graça produza verdadeiros frutos de santidade. Então ele vai encontrar chifre em cabra moxa. Sempre vai procurar alguma razão de acusação. E é então que Jesus entra com a defesa. A defesa de Jesus se dá em dois aspectos. Primeiro, ele apresenta a defesa das Escrituras. Ele diz: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. Ou seja, aqui Nosso Senhor conta um acontecimento descrito no primeiro livro de Samuel, quando Davi entrou na tenda da reunião. Ora, a tenda da reunião tinha 3 partes. Tinha a parte mais reservada, que era o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, o santuário, o lugar santo, onde os sacerdotes transitavam, e o pátio dos israelitas. Ora, no santuário estava a mesa com os pães da proposição, 12 pães que representavam as tribos de Israel. Só os sacerdotes podiam comer esses pães. Mas Davi e os seus valentes estavam com fome, estavam definhando, eles eram guerreiros em Israel. E por isso eles comeram sem culpa os pães da proposição. E Nosso Senhor diz: acaso vós não lestes? Ou seja, Nosso Senhor está, por assim dizer, expondo a ignorância daqueles homens e a sua falácia. E depois, Nosso Senhor completa com o seu argumento de autoridade. Ele diz: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, ele tem o poder de dispensar quem ele quiser, porque ele é Senhor.
Ele está acima do sábado. E no Evangelho de São Mateus, ele se apresenta como o nosso sábado. Quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e abatidos sob o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e encontrareis descanso. Encontrareis sábado. Ou seja, o sábado do Velho Testamento é uma imagem do verdadeiro sábado, que é Jesus Cristo, no qual nós encontramos descanso, como diz o autor da Epístola aos Hebreus, para desespero de alguns irmãos que são sabatistas e até hoje guardam o sábado de maneira oposta ao Novo Testamento. Ora, portanto, Nosso Senhor apresenta um argumento de razão, fundado nas Escrituras, que são aquelas que dão a lei divina, e depois conclui com um argumento de autoridade. E, deste modo, apresenta uma defesa relativa aos seus discípulos, porque o pastor é aquele que defende as suas ovelhas dos lobos, de tal modo que ele os defende dos fariseus. Ora, muitas vezes, nós também teremos de defender o Evangelho e de nos defender de todos os fariseus que estão, hoje em dia, fazendo exatamente o que estes homens fazem. Pegam um trecho da Escritura, isolam-no de todo o resto para atacar os discípulos de Cristo. Então, por exemplo, se há algum cristão pregando contra o pecado, lá vem um fariseu e diz: não, mas Jesus é o amor. Então usa o Evangelho para atacar o cristão que está combatendo o pecado. Se tem um cristão falando, por exemplo, sobre a santidade do matrimônio, em relação a todas as outras uniões que são reprováveis, segundo a Sagrada Escritura, lá vem algum fariseu e toma um versículo isolado, como amai-vos uns aos outros, então, portanto, temos que aceitar todas as formas de amor. E aí, usam aquilo para atacar o pobre cristão. Ora, nós não precisamos ter medo de agir como Nosso Senhor. Nosso Senhor diz aos fariseus. Os fariseus eram os especialistas na Sagrada Escritura, eram os teólogos do seu tempo. Você vê que já a fajutagem já começou muito cedo. A patifaria em matéria doutrinal. Né? Quer dizer, fulano se esconde por detrás de uma cátedra, por detrás de um título, por detrás de um diploma, para falar as maiores estupidezes do mundo. Né? E Nosso Senhor diz: acaso não lestes o que está escrito lá no Velho Testamento? Acaso não lestes? Vocês não estudaram, não? Volta para a escola, meu filho. Você não está sabendo o básico. Você não está sabendo contar as historinhas da Bíblia, está querendo vir, dar uma de intérprete das Escrituras. Na verdade, você não sabe o básico do básico do básico, não sabe nem o catecismo direito. Está ignorando o beabá. E é assim mesmo. Olha, muitas vezes eu já vi pessoas com áreas de importância, aquela solenidade, aquela impostação fingida, aquela atitude snob, encenando uma superioridade baseada apenas numa bolha de sabão. Por baixo daquilo não tem nada. Você não sabe o que está dizendo. Não sabe escrever a língua portuguesa, minha gente. Não sabe conjugar um verbo no tempo certo. Não tem concordância verbal, nominal. Não sabe. Não entende o que está lendo. Há muita enganação.
Então, quando algumas pessoas, por exemplo, se gabam de terem uma formação, né, uma formação superior, que na verdade lhes deu um recorte apenas da realidade, muito limitado. Então ele trafega por um horizontezinho curto de ideias, geralmente de pessoas que pensam de forma idêntica, com mínimas variações, até conseguem falar bem, até adquirem um certo vocabulário, certos jargões que se reproduzem em círculos pseudo-intelectuais, e chegam com as suas atitudes de grande importância. Mas por trás daquilo não tem nada. É só teatro. Esses fariseus, eles são palhaços. Eles estão querendo acusar Nosso Senhor e os apóstolos de um pecado que eles não cometeram. Pelo contrário, eles estão agindo com a máxima abnegação, com a mais refinada das virtudes, de modo extremamente sobrenatural, e estão sendo julgados, atacados. Né? É assim. É assim. Esses dias mesmo uma pessoa me dizia, de vez em quando você dá alguma opinião e as pessoas não gostam. Às vezes a gente fica quieto para não xingar. Isso faz parte da caridade também. Você engole a seco e não diz nada, né? Mas raramente eu emito opiniões. Geralmente eu falo sobre questões de fato. Justamente porque não quero falar sobre coisas opináveis. Aquilo que é opinável é opinável, cada um pensa de um jeito. Quando você fala sobre questões de fato, você está falando sobre o que é e sobre o que não é. Agora, os fariseus, como eles não acreditam na verdade, como tudo é impostação, né? Então, eles sempre acham que tudo é uma questão de opinião, geralmente quando isso não está de acordo com o que eles pensam. O mundo está assim. Como as pessoas trocaram aquilo que é certo pelo que é errado, e aquilo que é errado pelo que é certo, então os sinais estão invertidos. Geralmente, quando você fala as coisas mais óbvias, aquilo soa excêntrico, soa quase uma loucura. Então, logo vêm os fariseus com o seu escândalo. Como é possível que você diga uma coisa dessas, ou que você faça uma coisa dessas? Isso é proibido, isso não é permitido, não é correto fazer assim. Pois é. É por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus, estudar a boa filosofia, estudar a reta teologia, estudar mesmo. Estudar para poder ter essa autoridade da verdade que faz Jesus Cristo dizer, escuta, mas vocês não leram? Você não leu isso, não? Você não sabe o que você está falando, meu filho? O seu problema é a ignorância. Porque até a sua maldade é manca, é aleijada, por causa da sua ignorância. Vamos pedir ao Nosso Senhor a capacidade de nós estudarmos muito. Os cristãos dos nossos dias estudam pouco, deveriam estudar muito mais. Diante de tantos ataques que nós sofremos diariamente, de uma maneira perseverante, ataques contra a verdade, contra o bem, contra a virtude, contra a honestidade. Nós precisamos estudar com afinco, estudar com amor. Porque quem não estuda vive falando bobagens, como esses fariseus aqui, falando imprecisões,
nonsenses, lugares comuns, repetindo opiniões de grupos, ou se não pior, que é o nível mais baixo. Nós catalogamos as pessoas de acordo com aquilo que nós achamos que elas aparentam. Então, essa aqui aparenta ser de esquerda, então pá. Essa aqui aparenta ser de direita, então do outro jeito. Você vai catalogando as pessoas de acordo com as aparências, porque você não consegue nem entender aquilo que elas estão dizendo. É a inépcia das pessoas dos nossos dias. Que nós não sejamos desses, pelo contrário, que nós tenhamos a sabedoria do Evangelho, que nos faz discernir com muita profundidade os fatos, as realidades, aquilo que realmente está acontecendo, em uma palavra, a verdade, que nos faz encontrar a verdade de uma maneira completamente corajosa, sem nunca fugirmos dela para fazermos aquilo que nos parece mais cômodo.